Fala, meus amigos, olha nós de novo aqui para mais um IFTcast diretamente da Baixada Maranhense para as nações da terra. Olha, antes da gente continuar, já quero fazer o pedido a você. Pegue esse link, envia para 5 amigos, deixa uma curtida, um comentário, porque o YouTube vai reconhecer que o conteúdo é relevante e vai espalhar para mais pessoas, tá bom? Então eu vou dar para você agora 5 segundos para você fazer isso. Mandar aí para 2, 3 amigos, para que eles também sejam abençoados. Gente, a gente tem um convidado muito especial hoje. É um amigo aqui da nossa casa. Tem feito um trabalho muito bacana em São Luís. Nosso amigo e convidado de hoje é o Rogério, pastor Rogério. E aí? Meu amigo, seja Tá bem? bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Prazer meu, cara. Prazer meu poder estar com vocês aqui, servindo, conversando. Tamo junto. Bem, bora Conversar, né? aqui, né? Conversar. Tamo aqui pra isso. Coisa boa é a mesa. É isso aí. É isso aí. E eu só queria que tu te apresentasse. Assim, você é, sua igreja local. Bom, eu sou Rogério, sou de São Luís, sou casado com a Malu, sou pai do Levi, da Ana Lise e do Luca. E eu costumo dizer que por graça e misericórdia de Deus sou pastor, não é? Sou pastor na Missão Cristã Casa do Pai, uma comunidade que atua em algumas frentes de trabalho, e uma delas é a comunidade local, né, a comunidade de fé, onde a gente tem uma vida de igreja muito saudável, né? A gente tem aquilo que geralmente a gente se tem numa igreja local, discipulado, grupos de relacionamento e convívio. E nós temos uma outra frente de trabalho, que é a nossa parte social, que é o nosso instituto, que fica em São Luís também, é o Instituto Casa do Pai. O Instituto Casa do Pai hoje atende uma comunidade específica, não é, com uma espécie de assistência social. Né? A gente serve a comunidade com escolinha de futebol, tem uma escolinha de jiu-jitsu lá, alguns cursos profissionalizantes. Nós temos atendimento à comunidade, atendimento hospitalar. Né? Tem a nossa psicóloga que atende, agora esses dias teve lá uma ação com médicos, com enfermeiros, enfim. Então tem essa outra frente, que é a frente social. No mês de janeiro de 2024, nós vamos estar inaugurando a nossa casa, o nosso centro, a nossa comunidade terapêutica, que também faz parte desse braço. E nós temos uma terceira via, uma terceira frente de trabalho, que é a casa de oração, que funciona como uma base, né, onde algumas famílias moram na casa de oração. E o que eu costumo dizer que a casa de oração é a nossa plataforma de lançamento. Né? A gente estava conversando aqui em off agora. Eu estava te falando que a casa de oração é de onde nós lançamos todos aqueles que vão ser enviados pela nossa comunidade, né? Então, nós temos um caminho, e esse caminho começa-se então pela casa de oração. Entendi. Todos aqueles que vão ser enviados pela igreja local, eles precisam passar pela casa de oração, passar pelas missões depois. Né? Então, hoje nós estamos trabalhando assim. Além dessas 3 frentes, nós desenvolvemos um trabalho para pastores e líderes, né? Chamado de Casa Paterna, que é onde a gente cuida de alguns pastores, a gente está sempre reunindo, sempre servindo eles, né, uma espécie de pastoreio para pastores e líderes. Então é isso que a gente está fazendo, esse sou eu, e cara, de verdade, prazer estar contigo aqui, batendo esse papo. Bacana, o prazer é nosso, alegria pra gente te receber aqui. Amém. A gente Amém. tem um carinho grande demais Amém. por vocês e Amém. é sempre bom estar junto. Legal. Eu gostaria de fazer uma pequena pausa neste momento para mencionar os nossos amigos patrocinadores que nos acompanham aqui, patrocina para que tudo isso possa chegar a outras pessoas e essas pessoas serem abençoadas. O primeiro patrocinador é a Escola de Pregadores do Pastor Ribinha. Se você deseja ser um grande pregador, desenvolver a sua vocação para a pregação, a Escola de Pregadores é uma ótima escola para você estudar. A Reicar, se você deseja arrumar o seu carro, tudo que envolve essa questão de carro, de conserto de carro, você pode procurar o pessoal da Reicar. A Box2 é o pessoal que faz o translado da sua mercadoria. Se você quer buscar uma mercadoria em outro lugar, eles fazem esse transporte para você. Posto Pericumã para abastecer o seu carro, a sua moto. Texel, tudo em tecnologia para celular, tudo que você imaginar para tecnologia você encontra lá. A ViaCar, que é uma concessionária de carros, você pode comprar seu carro ou a sua moto. São
excelentes automóveis. E nós temos também a Galeteria Sabor Nordestino. Você que gosta de um galeto bem assadinho, saboroso, você pode procurar então o pessoal da Galeteria Sabor Nordestino, tá bom? Então esses são os nossos patrocinadores. E a gente vai conversar um pouco sobre a vida da igreja. A vida da igreja. Vocês têm falado muito sobre isso lá na comunidade de vocês. Dá só uma introdução. Tá. Sobre isso. Eu acredito, cara, que existe um propósito na redenção, não é? Então existem sempre duas perguntas que a gente precisa fazer. Primeiro é do que Jesus nos redimiu. E ele nos redimiu do pecado, ele nos redimiu de uma vida pecaminosa, né? A cruz nos arrancou da escuridão, das trevas, nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então a primeira pergunta que a gente se faz é do que nós somos redimidos? E a segunda pergunta é para que nós somos redimidos? Então ele nos redimiu do pecado, mas ele nos redimiu para quê? Ele nos redimiu para nos trazer de volta para uma vida em comunidade. A redenção serve para isso, né? E a redenção ela serve para nos introduzir novamente para a relação não só com o Senhor, mas também uns com os outros, né? Eu costumo dizer que um dos efeitos da queda é que a queda ela separou os filhos de Deus. Sim. Né? A primeira ação do homem depois da queda foi um irmão matar outro. Perfeito, verdade. Então a queda ela provoca essa ruptura na relação, né? Então um dos efeitos da redenção é justamente restaurar esse problema. Perfeito. Né? Então a redenção nos chamou para isso e não tem como a gente viver fora disso, né? E tu vê que a segunda pergunta que Deus faz tem a ver com essa, isso, né? exatamente. Onde está exatamente. o teu irmão? Tem a ver com isso. E aí Exatamente. você vê Caim Exatamente. tirando essa responsabilidade com o outro, né? Com o próximo, né? Houve isso. uma quebra. Isso. É. Que é justamente o efeito da queda, né? A queda ela não só nos separa de Deus, como ela também nos separa uns dos outros. Perfeito. Então todas as vezes que nós desenvolvemos algo, mas que não serve para essas duas vertentes, tudo que nós desenvolvemos que não serve para a glória de Deus e para a relação com o próximo, não serve. Está debaixo do efeito da queda. Entendi. Entende? Entendi. Então alguém que não gosta de gente, está no reino de Deus e não gosta de gente, não entendeu. Está debaixo do efeito da queda. Né? Porque assim, ó, uma das primeiras coisas que você vê Jesus fazer quando ele começa o seu ministério público é justamente mudar a mentalidade, é mudar a perspectiva, né? Então, ele tira a perspectiva do homem de uma visão individualista e traz para uma visão coletiva. Então, ele fala assim, a primeira vez que alguém falou em matar Jesus é porque ele chamou Deus de Pai. Só que ele não está dizendo que o Pai agora é só dele. A partir dali, ele diz que o Pai agora é nosso. Então, ele tira a visão de um entendimento individualista e traz a visão para uma perspectiva mais coletiva. Então ele fala, ó, esse pão aqui era meu, mas agora o pão é nosso. Né? Então essa é uma proposta da cruz. É restaurar a nossa relação com o Pai e também restaurar a relação com o outro. Perfeito, perfeito. E Rogério, então essa tem sido a mensagem que vocês estão pregando é isso lá, que nós estamos pensando nesses dias. construindo. Exatamente. É a respeito disso que a gente está falando nesses dias. E essa questão do individualismo também é um resultado da queda, né? Sim, A um efeito da queda. tende a querer ser sozinho, assim, egoísta. Quando a partir da queda, antes da queda, a perspectiva de Deus foi, não é bom que o homem esteja sozinho. Isso não vale só para casamento. Isso vale para relação. Entendi. Né? Então, antes da queda, a perspectiva de Deus não é bom ele estar sozinho. Entende? Depois, então Deus cria uma ajudadora e a partir dessa relação, toda a terra seria cheia de filhos à imagem e semelhança de Deus. Esse é o propósito eterno. Esse é Deus o propósito, sempre pensou em família. Sempre pensou em família. Então, assim, o propósito de Deus na eternidade, antes da criação do mundo, era que a partir da relação aqui, né, entre Adão e Eva, toda a terra fosse cheia de um povo para si mesmo. Né? Depois da queda, essa ruptura acontece. Não só na relação entre o homem e Deus, quanto na relação entre eles. E a partir daí você vai ver Deus
traçando um caminho. Quando você olha, por exemplo, para Êxodo capítulo 19, ali é aproximadamente 4 meses depois de Deus ter tirado o povo de Israel do Egito. E ali Deus deixa claro o porquê tirou o povo de Israel do Egito. Né? Ele fala assim, olha, vocês viram como eu transportei vocês, né, por meio de asas, como asas de águia, e vos trouxe para mim. E por que Deus fez isso? Para fazer de vocês um reino de sacerdotes. Né? Então ali já começa a ficar claro qual era a intenção de Deus. Era de ter um povo que pertencesse a ele e que ele pudesse habitar no meio desse povo. Né? Então Deus deixa claro ali em Êxodo 19 qual é a sua intenção desde a eternidade. A criação, o Éden, foi o ambiente que Deus criou para que isso se cumprisse. Um povo onde Deus habitasse no meio deles. Né? Então esse é o coração de Deus no começo, e você vai ver que isso é o que acontece em Apocalipse 21 e 22. É o tabernáculo de Deus entre os homens. Sim. Né? E Deus habitando. E Deus habitando no meio deles. Né? Por isso o apóstolo Paulo, a gente estava conversando agora há pouco aqui, o apóstolo Paulo em Tito, quando ele vai escrever para Tito, ele escreve no capítulo 2 sobre, no versículo 14, justamente sobre isso. Ele fala que Jesus ele morreu na cruz, ele se entregou para resgatar para si mesmo um povo. Não um homem, mas um povo. E esse povo, Paulo vai dizer que ele tem uma característica. Que característica é essa? É um povo exclusivamente dele. Né? Então, eu costumo dizer que, cara, Deus tem... O plano de Deus envolve um povo e não um homem. E todas as vezes que Deus destacou um homem foi para poder alcançar um povo. Né? Todas as vezes que Deus levantou um homem foi para poder alimentar um povo. Então, quando você olha para as Escrituras, você vai ver essa verdade em funcionamento. Né? Um jovem sendo escolhido para alimentar uma multidão. Né? Um homem sendo levantado para que através de você, a partir de você, todas as nações fossem abençoadas. Né? Então, há essa perspectiva de Deus. Alguns homens na Bíblia entenderam isso muito bem. Né? Quando você vê, por exemplo, Deus falando com Gideão. A primeira vez que Gideão é abordado por Deus, ele sai de uma perspectiva individualista para uma perspectiva coletiva. Né? O mensageiro fala assim, Gideão, Deus é contigo, varão valoroso. Aí Gideão fala assim, cara, se o Senhor é realmente conosco, então ele recebe a mensagem no individual e ele transfere isso para o coletivo. Então assim, cara, não é comigo, é conosco. Né? Eu penso, Calédio, que esse entendimento ele vai nos proteger muito, cara, principalmente aqueles que estão trabalhando com a edificação da igreja hoje. Porque é sempre o indivíduo que precisa apontar para o coletivo e não o coletivo que destaca o indivíduo. O que a gente vê hoje é justamente o oposto. Nós vemos que uma comunidade trabalha para o destaque de um indivíduo. E o que a gente tem falado é que é para ser o contrário. Uma comunidade é formada por indivíduos que estão sendo formados pelo Evangelho. Então não é a comunidade que trabalha para o indivíduo, mas são indivíduos que formam uma comunidade. Cara, eu vi uma Lucinho Barreto falando isso, e eu achei que é uma verdade. Ele disse, a menor igreja local é maior do que o ministério itinerante. O maior ministério itinerante que existe. Porque a igreja local é essa questão do corpo, né? Da comunidade, da família de Deus. E parece que as pessoas estão à procura de alguém, de um líder, de uma pessoa. Entende? Mas eu entendo também que é um anseio. Que na verdade o homem está atrás de Cristo. Então ele olha um homem e ele quer ouvir aquele homem que tem um perfil de um Messias, entende? É isso aí. De alguém que vai apontar um caminho para ele, entende? Sabe quando o povo chegou na beira do monte e disse, Moisés, vai você. Representa a gente lá. Representa a gente. É exatamente então isso. parece que as pessoas estão atrás disso. E é ruim, né? Não é saudável, cara. Não é saudável. A gente acaba criando um tipo de pessoa que vai nos salvar, sei lá, de alguma coisa. É isso mesmo. A gente substitui o Redentor. Né? A gente espera a redenção de alguém. Né? A gente espera a redenção de alguém que não é o Cristo. E eu acho que isso é muito danoso para a igreja, cara. Pois muito danoso. Pois é. E Rogério,
tu acha que um pastor de igreja local, ele, à frente dessa igreja, ele precisa ter pessoas que possam apontar e dizer para ele, cara, tu tá errado nisso. Eu Olha isso. acredito numa liderança plural. Uhum. Né? Eu acredito que Deus de fato levanta alguns homens, né? E que esses homens eles precisam começar que o primeiro desafio desses homens é de fato trazer pessoas para perto. E eu não estou falando daquele trazer para perto no sentido de você ter pessoas debaixo da tua autoridade. Uhum. Né? Eu estou falando de você trazer pessoas para a mesma mesa, para você caminhar no mesmo nível. Uhum. Né? Cara, você vê Jesus, por exemplo, a primeira coisa que Jesus faz é montar uma equipe. Então, se o Filho de Deus, o Deus que se fez carne, que habitou entre nós, ele abriu mão de liderar sozinho, por que não vão fazer isso? Entende? Nós precisamos de medidas de proteção. E eu não conheço uma medida protetiva maior do que os relacionamentos. E eu estou falando de verdade, assim, de relacionamentos verdadeiros. Eu não estou falando de bajulador. Eu não estou falando de alguém que balança a cabeça para tudo que o pastor fala. Eu estou falando de amigos mesmo. Jesus ele pega os seus discípulos em um nível e ele coloca os seus discípulos em outro. Você quer um exemplo, cara? Ele fala assim, ó, João capítulo 15, ele fala assim, ó, eu não chamo mais vocês de servos. Eu chamo vocês de amigos. E ele mostra como que ele fez para os seus discípulos chegarem nesse lugar. Ele fala assim, ó, tudo que eu ouvi do meu pai eu transmiti para vocês. Eu fui fiel na transmissão daquilo que eu estava ouvindo. Você vai ver Paulo dizendo para Timóteo assim, Timóteo, tudo que você recebeu de mim, passe para homens fiéis. Então assim, nós precisamos de pessoas ao nosso lado. Só que não é todo tipo de pessoa. São de homens fiéis, que eu posso chamar de amigo. Entende? E então ele nivela. Ele fala assim, cara, tudo que eu ouvi do Pai, eu transmiti para vocês. Vocês são meus amigos. Então a primeira coisa que Jesus conquista naqueles que iriam andar perto dele não é a submissão, é a amizade. Perfeito. É uma Por quê? relação. É uma relação de verdade. Por que é a amizade? Porque ninguém vai se submeter a um inimigo. Por que tem guerra? Verdade. A guerra é um querendo subordinar o outro. Entende? Onde que nós erramos, talvez, como igreja? É que nós buscamos conquistar a submissão do outro sem ter a sua amizade. Verdade. Então eu quero que você submeta a mim, independente. Um dia eu ouvi um líder falando assim, Rogério, ele não falou Rogério, ele estava falando para mais pessoas, mas a gente estava conversando. Ele falou assim, cara, os meus discípulos não podem ser meus amigos. É mesmo. Porque senão eles não vão me obedecer. Era algo do tipo assim. E nessa época eu era liderado dele, tudo. Quando o Senhor nos deu a graça de conduzir pessoas, né, eu entendi uma coisa. Eu acho que o que mais chama a atenção de Jesus é a nossa humildade. Sabe aquele centurião? A forma como ele aborda Jesus é muito interessante para mim. Porque aquele cara era um líder. Aquele cara ele era um líder de no mínimo 100 pessoas. Uma centúria é um exército de no mínimo 100 pessoas. E aquele cara liderava no mínimo 100 pessoas. Ele poderia chegar para Jesus e falar assim, Jesus, eu sou um cara que eu exerço autoridade. Quando eu mando alguém, me obedece. Mas ele fala assim, Jesus, eu sou um homem sujeito à autoridade. Então verdade. Ele não chega apontando para quem está debaixo dele. Ele chega apontando para quem está em cima dele. Jesus falou assim, eu não preciso nem ir lá. Eu não preciso nem ir lá. Você entendeu o princípio. Entende? Uau, muito bom. E assim, então eu acho que nós gastamos muito tempo exigindo que o outro se submeta a nós. Nós iríamos ganhar mais tempo se a gente se tornasse amigo. E aí uma das principais características da submissão é a amizade. Não é? Então, nós estamos pensando muito sobre isso há algum tempo, sabe? Eu lembrei aqui, hoje eu sou responsável pela liderança de toda a parte de grupos pequenos aqui na nossa igreja. E Ribinha me procurou e disse assim, pastorzão, eu sou pastor,
dessa igreja. Mas quando diz respeito a pequenos grupos, você é o meu É pastor. isso. Coisa linda. Então, Muito bom. construir Muito bom. construir isso, né? Muito bom. E E a assim, gente tem buscado esse coração. a gente precisa vir para um lugar de transparência, cara. Sabe? A gente precisa vir para um lugar onde eu costumo usar o termo ao redor do fogo para me referir a um lugar de transparência, né? É aquele lugar que Pedro chegou e depois que Jesus foi preso. Estava todo mundo reunido ali. A Bíblia diz que Pedro chega no pátio da casa ao redor de uma fogueira. E quando ele chegou, alguém olhou e falou assim: você é um deles. Ao redor do fogo é um lugar que você não consegue se fantasiar muito. Uau. Ao redor do fogo é um lugar que você de fato vai ser conhecido por quem você é. Por mais que você queira se fantasiar, por mais que você queira esconder quem você é, ao redor do fogo você será exposto, né? E eu acredito que Deus está dando uma oportunidade para a igreja brasileira, Caled. Deus está dando uma oportunidade da igreja brasileira de mostrar quem ela é de verdade. Sabe? Porque durante muito tempo nós assumimos uma fantasia, cara, que não está de acordo com quem nós somos de verdade. Sabe quando Isaac pede para o seu filho mais velho ir no campo buscar um alimento? A esposa de Isaac estava ouvindo a história. Ela vai até Jacó, ela disfarça Jacó, ela fantasia Jacó de Esaú e leva para diante de Isaac. E é isso que a igreja tem feito durante muito tempo. Meu Deus. Nós estamos fantasiando os filhos e colocando ele diante do pai, porque nós queremos apenas que os filhos sejam abençoados. Entende? E aí ele foi disfarçado, e aí eu vejo como que Isaac lida com essa situação. Eu tenho, e acionando aqui o mundo de Bob, eu tenho as minhas heresias particulares, né? Assim, eu acho que Isaac meio que desconfiou da parada, sabe? Porque ele abençoa Jacó, ele toca em Jacó, ele fala assim, cara, realmente a roupa é de Esaú, mas a fala é de Jacó. Ele está dizendo assim, meu filho, não adianta se disfarçar. A sua aparência pode até estar condizente com uma fantasia, mas uma hora ou outra você vai abrir a sua boca e você vai botar para fora quem você é de verdade. E aí eu olho para as escrituras, cara, e eu vejo Deus gerando situações para mostrar quem são algumas pessoas. Você quer um exemplo disso? A Bíblia diz que Saul era um cara super carismático, né? Não havia ninguém tão carismático quanto Saul. Era o líder que o povo queria. Mas a palavra diz que isso durou até as irmãzinhas do coral da igreja começar a cantar uma música, né? Que Saul matava milhares, mas Davi matava dezenas de milhares. Então o que acontece ali? O verdadeiro Saul vem para fora. Então o verdadeiro Saul não é aquele cara fantasiado de gente boa. O verdadeiro Saul era o invejoso, que começou a perseguir Davi. Entende? O irmão do filho pródigo era um servo na casa do pai, até o filho pródigo voltar para casa. Entende? E ser revelado o coração. Quando voltou para casa, aí nós conhecemos o verdadeiro irmão do filho pródigo. Não era aquele cara que servia tudo, né? A gente estar na igreja servindo todo mundo, servindo até chegar alguém e o pastor dá a oportunidade para ele na nossa frente. Ixi, meu amigo, ali nós vamos ver quem é quem. Então Deus está gerando situações para revelar quem nós somos, né? E aí, cara, quando Isaac dá essa oportunidade para Jacó, a Bíblia diz que ele não manifesta. Então ele abençoa Jacó. Só que depois que ele abençoa Jacó, ele dá mais uma chance. Ele chama Jacó mais uma vez e fala assim: tu é mesmo meu filho Esaú? É mesmo. Eu vejo Deus dizendo, eu vejo Isaac dizendo assim, cara, eu vou te dar mais uma chance de você tirar sua fantasia. Eu particularmente penso que nós estamos nesse estágio na igreja. Sabe, Deus está dando para a igreja brasileira uma oportunidade. É como se ele estivesse diante do pai, e o pai estivesse dizendo assim, cara, tu é mesmo isso aí que você está dizendo que é? Será que você acha que você vai me enganar? Tu é mesmo isso? E, cara, e assim, ó, eu acho que a gente precisaria aproveitar isso. Sabe? Como ministros do Senhor, como igreja do Senhor, nós precisaríamos aproveitar a oportunidade de mostrar quem nós somos. Porque se não fazemos quando Deus nos dá a oportunidade, nós precisamos nos preparar. Porque Ele vai expor quem é quem na parada. Vai chegar uma hora que tudo vai vir à luz. Vai ter que acontecer isso. Vai ter que acontecer.
Entende? Então, assim, é como ele fez com Acã, por exemplo. Deus sabia quem pegou a capa. Só que ele não falou assim, Josué, foi Acã. Não, ele falou assim, Josué, faz o seguinte, reúne todo o povo. Meu amigo, nós não estamos falando aqui de uma reunião de líderes, não, cara, de 100 líderes, não. Nós estamos falando de uma nação diante de Deus por causa de um homem. Uau. Entende? Então, assim, por que nós estamos falando sobre isso? Porque eu acredito que posturas individuais vão comprometer avanços coletivos. Então, assim, Josué vai para diante de Deus depois de Israel ter perdido a guerra diante de Ai. Deus, o que foi que aconteceu? Deus fala assim, Deus não fala assim, Acã pecou. Deus fala assim, Israel pecou. Um homem, por causa de um homem, uma nação perdeu uma batalha. Você entende? Então, se nós somos família, cara, o seu pecado já não é mais problema seu. O seu pecado é problema nosso. Perfeito. O seu pecado não atende mais, não afeta mais só a tua vida, a tua casa, a tua esposa, a tua filha. Afeta a mim, que apesar de estar morando numa cidade diferente, numa comunidade de fé diferente, fazemos parte do mesmo povo. Pois é, verdade. Entende? Reflete, né? É justamente essa mentalidade que a gente precisa alcançar. Então, quanto mais eu me mantenho fantasiado, pior é para o corpo. Não é? O povo de Israel teve que parar algumas vezes por causa de pecados individuais. Por exemplo, Miriam pecou, ficou leprosa. Deus fala assim, ó, pega Miriam, bota fora do arraial. Mas o exército precisa acampar durante 7 dias. Vocês vão ficar parados enquanto ela estiver leprosa, o exército para. Entendi. Então, assim, cara, não tem como a gente Reflete no querer coletivo, destaques né? individuais, sendo que o avanço é coletivo. Entende? O avanço é coletivo. Então Deus fala assim, Moisés, reúne um povo. Depois ele fala assim, agora reúne uma clã. Agora reúne uma tribo. Agora reúne uma família. Tudo isso eu vejo como oportunidades de Deus para Acã denunciar e dizer assim, ei, fui eu. Precisa mais fazer nada, e fui eu. Eu acho que nós estamos nesse estágio. Deus está dando para a igreja brasileira oportunidades de arrependimento. Sabe, oportunidades de arrancar as fantasias. Porque Deus quer lidar com quem nós somos de verdade, Amém. cara. Amém. Você entende? E tu vê que na história de Jacó, há 2 momentos que é feita a mesma pergunta. Tu consegue uma água pra mim? Uma água ali. Você vê que a mesma pergunta é feita em 2 2 momentos. vezes. Exatamente. Por Isaac e pelo anjo do Senhor. Exatamente. Exatamente. Quem é você, né? Quem Exatamente. é o teu nome? Exatamente. Aí ele diz, eu sou Jacó. Yeah. Aí ele entra em um novo momento, essa identidade coletiva, né? Exatamente. Então agora tu é Israel. Sim. Você vê que... Assim, ó, tem um trecho na Bíblia aqui, ó. Quero até ler contigo aqui. Pode ler a Bíblia aqui, não pode? É um pecado você não abrir. Olha só. Isaías. Deixa eu ver se eu acho esse versículo aqui, cara. Isaías. Obrigado, meu amigo. Valeu, mano. Obrigado. Isaías. Isaías capítulo 9, versículo 8 fala assim, ó. Isaías 9, 8. O Senhor enviou uma mensagem contra Jacó. Ela atingiu Israel. Ele está dizendo assim, a palavra ela foi contra Jacó, mas ela só atingiu quando ele se transformou em Israel. Então, Jacó e Israel é a mesma pessoa, com uma diferença, com o caráter transformado. Entende? Jacó sempre quis fantasiar de Esaú. Foram 20 e poucos anos. Querendo, quando ele passa pelo processo com o Senhor, a última coisa que ele queria era ser Esaú. Quando Esaú e Jacó vão se reconciliar, Esaú faz a proposta, agora nós vamos avançar. Agora nós vamos... Ele falou assim, cara, agora eu não tenho mais essas pretensões. Eu vou esperar as crianças, eu vou andar no passo das crianças. Né? Então, assim, muita coisa foi liberada sobre Jacó, mas ele precisou passar por uma transformação de caráter. Às vezes a gente pensa assim, cara, mas Deus já falou tanta coisa a meu respeito. Deus já liberou tanta palavra sobre mim. Nunca se cumpriu. Talvez a gente só precisa mudar o caráter, a gente só precisa transformar, tirar a fantasia e assumir a identidade que o Senhor tem para nós, entende? Então eu acho que Deus está esperando a igreja passar por esse processo para que algumas palavras se cumpram. Porque, meu amigo, o que não falta é profecia sobre a igreja brasileira. Sim, meu Deus, Tem muitas. muita palavra. Cara, eu lembro desde quando eu sou guri, eu escuto
profecias sobre o Brasil. Pois é. E eu acho que nós estamos nessa transição, sabe? Quando passar por essa transição, algumas coisas que Deus falou vai começar a se cumprir. Amém. Né? Amém. Então, Khaled, eu acho que quando a gente fala sobre vida em comunidade, a gente fala justamente sobre esses ajustes, sabe? Sobre a consciência de que, cara, já não é mais só eu. Né? Tem coisas que Deus ele pode fazer diretamente contigo. Mas tem coisas que ele escolheu fazer por meio do outro. Não é? Uma das características da igreja de Cristo, a verdadeira igreja, é que ela é formativa. É uma comunidade que forma. Então, quando você pede, por exemplo, paciência para Deus, dificilmente Deus vai fazer assim, ó, puf, e vai te tornar um cara paciente. Geralmente Deus vai te botar perto de pessoas que vai provar a tua paciência. Ele vai te pôr... Tu entende? Porque porque é por meio da vida em comunidade que áreas da nossa vida são formadas. Tem coisas na Bíblia que só faz sentido se for para relacionar com outro, cara. Por exemplo, para que eu vou querer os frutos do Espírito se eu vivo sozinho? Sim. Para que eu vou querer os dons se é para me viver isolado? Os dons não servem para mim. Os dons é para serviço do rei. Sim. Né? Quando Paulo fala em Efésios capítulo 4 sobre os 5 ministérios, no versículo 12 ele fala do propósito dos 5 ministérios. É o aperfeiçoamento dos santos. Tu entende? É o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então, se eu vivo isolado, eu não preciso dos dons de Cristo. E tu vê também em 1 Coríntios 12, 13 e 14, quando Paulo fala sobre os dons, ele também está levando para um coletivo, né? Sim. Busque os melhores dons. Ele aponta exatamente um dom que edifica o outro. Sim, sim. Ele está lidando com esse problema da divisão da igreja de Corinto, né? Sim. Então busque aquilo que edifica o outro. E assim, ó, cara, o conhecimento de Deus, ele só é possível ser alcançado em comunidade. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a igreja de Éfeso, ele fala sobre isso. Ele fala assim, ó, que é para que, juntamente com todos os santos, nós possamos conhecer a altura, a profundidade, a largura e o comprimento do amor de Deus. Então, assim, esse conhecimento ele é alcançado em comunidade. Né? Como ele fala quando ele escreve, eu acho que aos Filipenses, aos Colossenses, agora eu não vou lembrar aqui, mas ele fala assim, que juntos contemplando a sua glória. Juntos contemplando a sua... Então, assim, cara, quando você vê Jesus, quando Jesus começa a sua vida, quando ele começa a manifestar a sua vida, você vê Jesus constantemente trazendo pessoas para perto. Ele vai para ficar sozinho com o Pai, mas ele volta para estar em comunhão. Então, eu acredito, cara, numa comunidade de fé como um lugar seguro, né? Como um lugar de segurança. Porque isso é necessário para os últimos dias. Eu tenho ouvido muita gente falando sobre perseguição. Eu acho que o que está acontecendo no mundo hoje, essas guerras que estão estourando no mundo hoje, tá trazendo à tona toda essa questão, né? Mas eu acho que mais importante, talvez, do que tentar decifrar o que está acontecendo, é a igreja se tornar um lugar de segurança. Eu penso assim, ó, se você foi preso, um exemplo, né? Você foi preso, e você foi preso por causa do evangelho. Quando você fosse liberado da prisão, qual era o primeiro lugar para onde você queria ir? O primeiro lugar que você escolheria ir vai mostrar qual é um lugar de segurança para você. Entendi. Então, muita gente queria sair da prisão e ir para casa. Porque no seio da família, né, dentro da sua casa, ele vai se sentir seguro. Quando você olha para Atos capítulo 4, você vê que um povo, que os discípulos de Jesus foram presos. Só que eles são libertos. O primeiro lugar para onde esses caras vão é para juntamente com os outros. Eles foram para onde o povo estava reunido. Perfeito. Então os caras saem da prisão e vão para a igreja, cara. Entendi. Por que eles vão para a igreja? Porque essa é uma realidade. A comunidade de fé era para esses caras um lugar de segurança. Eu te pergunto, cara, se estoura uma perseguição no Brasil hoje,
Será que as nossas comunidades de fé seria esse lugar? Será que as pessoas iriam buscar a igreja para se sentir protegidas? Sabe? E então isso tem me feito pensar muito. Porque a partir desse lugar é que esses caras começaram a encontrar força para permanecer. Os caras chegam, meu irmão, e eles começam a orar. E, cara, em um contexto de perseguição, provavelmente a nossa oração vai ser por livramento. Provavelmente nós vamos orar para Deus nos livrar. Imagina, você está no meio de uma guerra, você vai querer orar pelo que, Senhor, guarda minha família. Guarda. Os caras oraram para que Deus desse força para que eles continuassem pregando o evangelho. Uau. Cara, tem alguma coisa errada, Carlitos. Ou tem alguma coisa errada com esses malucos da Bíblia, ou tem alguma coisa errada com a gente, velho. Porque não tá batendo Sim. a conta, não tá fechando. Não é? Então, eu tenho trabalhado para formar uma comunidade de fé nesse padrão. A gente não precisa ter uma igreja perfeita. A gente não precisa ter uma igreja grande, a gente não precisa ter uma igreja rica. O que nós precisamos é ter uma igreja saudável. Entende? Eu costumo dizer que existem 3 tipos de igreja. Existe a igreja real, que é essa que a gente vive, né? Com seus Cheia problemas, de problema, de dificuldade. Né? Existe a igreja ideal. Se a igreja real, a gente conhece ela, é essa que a gente faz parte dela, a igreja ideal só existe em um lugar. Ela só existe dentro da nossa cabeça. Né? Se a igreja real... funciona tudo certinho. Pronto, na nossa cabeça está tudo perfeito. Né? Se a igreja real se transformasse na igreja ideal, se essa comunidade de fé que tu faz parte, ela fosse exatamente como você pensa, provavelmente você não conseguiria congregar nela. Tu tá entendendo isso? Sim. Então, existe a igreja real, existe a igreja ideal e existe a igreja de Cristo. Uau, muito bom. Qual que é o desafio aqui? É porque nós estamos trabalhando para que a igreja real se transforme na igreja ideal. E tá errado, meu amigo. Eu preciso trabalhar para que a igreja real se transforme na igreja de Cristo. Amém. Entende? A minha comunidade de fé, que eu pertenço a ela, não que ela me pertence, mas que eu pertenço a ela não tem que se tornar um tipo de igreja que eu quero que ela seja. Eu brinco com os meninos lá, eu falo assim, cara, tem coisa aqui que eu não concordo. Sim. É a igreja do meu gosto, né? Teve um dia que o irmão veio conversar comigo e falou assim, pastor, eu queria que você me liberasse para sair. Eu falei, meu filho, eu também às vezes sou doido para sair, só que eu não posso. Não dá, eu sou o pastor dela. Mas assim, muito bom. É trabalhar para que nós venhamos nos tornar cada vez mais parecidos com aquele tipo de igreja que fez Jesus descer do trono para enfrentar uma cruz. Amém. Sabe? Amém. E quanto mais nós nos tornarmos parecidos com um povo exclusivamente dele, maior será a saúde da igreja, cara. Amém. Muito bom, mano.